Olá, amigos, amigas que estão nos assistindo nesse momento. Mais uma vez chegamos com o Prosa Cristã, um momento de reflexão, um momento de partilha, um momento para a gente realmente pensar diferente, conversar coisas diferentes e que tudo isso agregue na nossa caminhada como cristãos e como pessoas mesmo que somos, né? Hoje nós temos aí a honra de receber o Dr. Fabiano Moulin, que vai se apresentar daqui a pouquinho. E nós vamos falar um pouquinho sobre neurociência, sobre fé. Na verdade, o tema hoje dessa nossa conversa, eu retirei de uma passagem bíblica que está escrita em 1 Tessalonicenses, e que é o seguinte: dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão, sobre dar graças, e vamos juntar tudo isso nessa conversa. Fabiano, prazer te receber, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós vamos ter aqui momentos que eu tenho certeza que agregarão muito para todos nós, que não conhecemos tanto do assunto, mas que sabemos que é uma ciência atual, atuante, e que pode nos ajudar, inclusive, a exercer melhor a nossa fé. Perfeito. Júnior, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar de coisa boa, né? Bom, eu sou Fabiano, eu sou médico neurologista, eu sou aí do Espírito Santo, né? Eu fiz medicina aí na Federal do Espírito Santo e vim para cá, para São Paulo, onde eu moro atualmente, e eu fiz neurologia, mestrado, doutorado, fui ficando, e hoje sou professor aqui da Universidade Federal de São Paulo. E além disso, eu, dentro da minha área de estudo do cérebro, em vez de procurar estudar as doenças, eu procuro estudar o cérebro saudável, porque eu acredito que é um privilégio que a gente às vezes dá pouca atenção, e é por isso que eu acabei estudando naturalmente muito do que a gente vai discutir hoje, de como que a gente pode contribuir, lutar para manter essa máquina fantástica, linda, saudável e definitivamente a boa religião pode fazer parte desse cardápio e a gente vai discutir alguns aspectos disso hoje. Legal, seja muito bem-vindo. Vai ser um prazer estar com você nesses minutos que nós vamos estar juntos. A gente está falando, então, um pouquinho sobre neurociência, sobre essa visão científica que não é tão antiga, né? É uma coisa comparada, de repente, com outras ciências mais recentes, vamos dizer assim, que por isso talvez nós não tenhamos o conhecimento do que é a neurociência. Então, assim, como se você fosse explicar para uma criança, eu queria que você dissesse para a gente o que é, de fato, a neurociência. Na verdade, o nome é bem direto, assim, é tentar entender pela ciência o papel que o cérebro tem na nossa vida. É simples e amplo desse jeito. Então, literalmente, tudo que você se pergunta sobre comportamento humano, o cérebro tem alguma coisa a ver. E a ideia é tentar entender como é que o cérebro interage, como é que ele nos ajuda, como é que ele atrapalha, como é que ele funciona nas situações. Então, a neurociência acaba sendo bem abrangente. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala de teologia, existe um campo hoje de neuroteologia, que são neurocientistas que estudam o papel da religião e da fé dentro do cérebro. Então tem literalmente de tudo, porque como o nosso comportamento é vasto e o cérebro está de alguma maneira relacionado, a gente tem um privilégio como neurologista, que é o médico formado ou o neurocientista do pesquisador, de, vamos dizer assim, futucar um pouquinho de cada parte do comportamento humano e da experiência humana, o que é muito enriquecedor para a gente que lida com isso. Legal. Então, o cérebro é o protagonista, né, desse estudo, né? E a partir Isso. disso, quais são os desdobramentos daquilo que o cérebro vai estimular em nós, em cada ação que a gente pratica? E é legal que você falou, Júnior, do protagonismo, porque por um lado sim, por outro não. A gente hoje, por conta da neurociência, dos avanços, a gente acaba achando que o cérebro é o grande objetivo da natureza, que a gente deve se preocupar só com ele. E na verdade não. O cérebro é necessário, mas não é suficiente para a gente ser feliz, para a gente ser saudável, para a gente praticar nossa fé. O corpo não é só um apêndice que carrega o cérebro para lá e para cá. O corpo, as relações sociais, nossa alimentação, nossa sensação de propósito, nosso exercício da gratidão, que vão além, entre aspas, de só preocupar com o cérebro diretamente, são muito importantes. Então, o legal da neurociência é que ela mostra que o cérebro é parte de um todo e a gente não pode ignorar esse todo, que é o que a gente vai discutir hoje. A religião tem essa capacidade e essa competência de ver o todo muito interessante e que a neurociência já percebeu que é muito, por isso que ela é tão competente. Nenhuma instituição que dura milhares de anos pode ser ignorada no sentido do quanto ela entendeu da natureza humana. E as religiões, felizmente, nos ensinam muito nesse sentido.
E aí, quando a gente fala de religiões, a gente está falando de fé, né? No Brasil, nós temos uma população majoritariamente que tem alguma fé. Apesar de nós estarmos aqui num canal católico, é importante a gente ressaltar que existem outras manifestações de crenças que devem ser respeitadas também, né? E no aspecto da fé, olhando de uma forma mais ampla, qual é a visão da neurociência com relação ao exercício da fé? Aquela pessoa que tem dentro dos seus valores o hábito da oração, da meditação, né, da contemplação, porque tudo isso, a meditação, a contemplação, estão aí embutidas no aspecto da oração, vamos dizer assim, né? Então, nós que somos, por exemplo, católicos, nós somos chamados a fazer uma conexão com o nosso Deus e a oração é uma das formas mais eficazes disso. Como é que a neurociência ela avalia, ela percebe esse comportamento da fé, da oração, dessa conexão com Deus? Isso é super legal, Júnior, porque a gente pode dividir um pouquinho em etapas, vamos dizer assim. Por exemplo, se a gente for falar da fé como crença, a própria crença ela tem desdobramentos diferentes. Vou dar um exemplo só para simplificar o que eu quero dizer. Por exemplo, a fé que você tem em Deus te traz a possibilidade da conversa com Ele hoje, que é a oração, como você está falando, mas ela também te traz outras duas coisas que são fundamentais para a saúde mental humana, que é pertencimento. Afinal, você está dentro de uma paróquia, você está dentro de uma família que congrega percepções e valores parecidos. Esse pertencimento é fundamental para a nossa saúde humana. E ela te dá propósito, Júnior. Os valores viram uma questão de identidade, que te dão guia, que te dão rumo. E pertencimento e propósito são, de longe, os principais valores de estruturação de um ser humano. É por isso que a religião tem essa competência de promover esse cimento social, essa coesão social dentro do próprio grupo e também individualmente, como se clareasse o caminho que eu vou fazer. Então, do ponto de vista prático, assim, pensando na religião como um todo, esses dois fatores são fantásticos. Além disso, a oração tem outros atributos que a neurociência mostrou que são muito ricos. Por exemplo, quando você reza, Júnior, fica à vontade aí para confirmar ou não. Não, fica à vontade você para falar à vontade. Não, mas por exemplo, quando você, por exemplo, na religião católica, né? Quando acontece alguma coisa difícil, pesado, a gente entende que é a vontade de Deus e entende que aquele desafio é um obstáculo que Ele coloca na nossa vida para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. E aí olha que importante isso, porque muito da capacidade nossa de resiliência para tolerar os desafios da vida tem a ver com a história que a gente conta do que significa esses obstáculos. E se eu faço parte de uma religião que entende os obstáculos como um trampolim de crescimento, a minha resiliência vai lá para o teto. E toda noite você vai, agradecer. Eu vou pensar na minha infância, quando mamãe pedia para que eu rezasse para agradecer Papai do Céu, né? Então, eu vou ser aqui bem grosseiro nessa ideia, mas mais para falar de uma coisa menos técnica e mais cotidiana. Agradecia pelo dia, agradecia pelo que acontecia, e aquilo que era difícil, a gente pedia ajuda, pedia intervenção e, ao mesmo tempo, tentava entender essas dificuldades com essa perspectiva da religião. Isso é muito competente para nos dar força, e muito competente. Então, tem muitos aspectos da religião que são, intrinsecamente, a religião, muito potentes para satisfazer o potencial humano e para nos enriquecer enquanto ser humano. E é interessante, Júnior, uma das partes da neuroteologia é comparar um pouquinho o que as religiões têm de parecido, né? E quando a gente olha o que elas têm de parecido, então a gente vai para o judaísmo, até para religiões que parecem menos religiões, parecem mais filosofias, como o taoísmo, o budismo, elas têm muito desses rituais que a gente está conversando que trazem muita saúde. O próprio ritual é algo super benéfico para estruturar a nossa cabeça. Apesar da gente ter muita vontade de liberdade, certas restrições e regras
são essenciais para o cérebro funcionar bem. E o interessante é que dentro das religiões, o catolicismo não é diferente, a gente tem regras estabelecidas, tem uma maneira de eu agir, tem uma maneira da missa acontecer, tem uma maneira de eu ser o melhor cristão possível. E isso é muito rico para construir uma saúde mental, para permitir um envelhecimento saudável, para que eu possa ser mais feliz, inclusive. Então, é a religião, a ciência tem aprendido muito com a religião, não com a visão crítica como já teve anteriormente, mas com uma visão respeitosa de entender que, de novo, instituições que duram milênios entenderam e muito de nós, e a arrogância de olhar para isso com um olhar científico atrasou muito a capacidade da neurociência de absorver sabedoria e conhecimento. E hoje, felizmente, é possível ter esse relacionamento entre a ciência e a religião de uma forma saudável que pode enriquecer os dois lados. Nós imaginamos que a ciência ela já é possível, já consegue mapear, inclusive, né, áreas do nosso cérebro que quando nós estamos exercendo uma espiritualidade ou oração ou um ritual, eu acredito que áreas do nosso cérebro são mais, como eu posso dizer, estimuladas, né? E aí esse estímulo gera, de repente, através de neurotransmissão e liberação de hormônios, alguns sentimentos que são importantes, especialmente nesse tempo, né, Fabiano, em que nós estamos tão fragilizados nos nossos sentimentos. Então, a neurociência consegue hoje, né, ou a ciência consegue hoje fazer esse mapeamento, né, de quais áreas do nosso cérebro são mais estimuladas em momentos em que nós estamos vivendo essa espiritualidade com um pouco mais de intensidade e o quão bem isso pode fazer para nós. Perfeito, Júnior. Eu vou falar só de uma estrutura que ela é mais simbólica, vamos dizer assim, que eu acho que facilita bastante. Aqui atrás, em cima do olho, um pouquinho para cá, ó, nessa regiãozinha aqui, no ossinho que chama têmpora, aqui atrás do olho um pouquinho para cima tem uma região do cérebro que chama amígdala. Não se preocupe que não é a mesma amígdala da garganta que a gente tira quando tem 6 anos, você não tirou sua amígdala. E a amígdala é o grande sinalizador de estresse do cérebro. É o grande cara que dispara o alarme quando eu não estou bem, quando alguma coisa foge de sincronia. E aí eu vou usar só ela porque ela é muito simbólica nessa hora. Durante a oração, durante rituais religiosos, essa amígdala literalmente quase que apaga, ela murcha, ela literalmente diminui o seu disparo, que a gente chama, que ela fica mandando sinais elétricos e mandando eletroquímicos, porque o elétron vira químico, que vira elétrico, que vira químico, que vira elétrico. E isso faz uma coisa super importante, Júnior. Saúde, olhando pela perspectiva da ciência, da medicina, ela se chama sincronia. Quando eu consigo sincronizar a mente, o cérebro e o corpo, eu estou bem, eu estou saudável, eu estou equilibrado. E muito disso passa por atitudes ou exercícios que façam essa sincronização. A oração é uma, participar de celebrações que tenham a mesma intenção e visão de mundo, como a missa, da mesma maneira. A meditação pode fazer da mesma maneira, né? E muito a oração e a meditação tem muita coisa em comum, né? Apesar de, às vezes, receberem nomes diferentes ou talvez terem trajetórias diferentes. Aqui em São Paulo eu fiz um curso de meditação, tinha um pastor, um padre, tinha várias pessoas diferentes, de religiões diferentes fazendo e todo mundo pode ganhar. Mas a oração não deixa de ser. E aí o que importa nessa sincronia? A qualidade da minha atenção. Então eu estou aqui atento, pensando em ter mais coisas, em ser feliz, ou eu estou me sentindo bem e eu quero ser o que eu sou. Tem uma frase do Confúcio, né, aquele sábio chinês, que ele falava assim: para ser feliz basta ser o que és. E durante o exercício da gratidão, durante a meditação, durante a missa, aquela sensação gostosa de que, puxa, eu estou aqui presente, eu estou gostando de estar aqui presente, é o mais profundo sentimento de sincronia que a gente pode ter, e isso é saúde. Quando o corpo deixa de querer ser outra coisa que não ele mesmo, ele está sincronizado e eu estou mais feliz, eu estou mais saudável. Então, realmente tem muita ciência por trás dessas pequenas atitudes,
E essa capacidade, seja espontânea das pessoas, seja adquirida por treinamento, como a oração, ou outras técnicas como o diário de gratidão, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, elas são super importantes para a gente ter essa sincronia. E isso é muito importante, porque a gente vive hoje num mundo de muita informação, de muita comparação nas mídias sociais. Então, você vai no Instagram, você não é tão rico como as pessoas, você não é tão feliz como as pessoas, você não é tão bonito como as pessoas. E isso cria no nosso cérebro um desejo na falta que nos torna insatisfeitos de forma contínua. Então, esses exercícios religiosos podem ser muito ricos para nos trazer ao chão, mas não só trazer ao chão, trazer ao próprio corpo. O cérebro, o papel primordial dele é cuidar do corpo. Não é pensar lá para frente, não é ser racional, entre aspas. E aí, quando eu posso olhar para o meu corpo na oração ou durante qualquer tradição, eu estou enriquecendo e muito e estou facilitando o trabalho do cérebro. Portanto, isso é importante. A gente acha que cuidar do cérebro é ficar fazendo palavra cruzada, é ficar fazendo sudoku. Não é. É atividade física, é atividade social. Então, são coisas outras que permitem essa sincronia da mente, do corpo e do cérebro. Acho que a palavra-chave é o que você disse, sincronia, né? Nós não somos um ser que podemos nos resumir apenas na questão física, também não podemos nos resumir apenas na questão espiritual, apenas na questão mental. Na verdade, eu acredito que é o controle, a administração desse sincronismo e desse equilíbrio é que pode nos fazer pessoas mais felizes. Estou correto nesse raciocínio? Perfeito. E aí uma coisa legal, Júnior, que isso vale muito a pena a gente pensar, porque, por exemplo, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo quer exatamente essa sincronia que a gente está discutindo, mas a maioria não consegue. E aí eu queria dar uma dica, assim, a nossa saúde mental, espiritual, física, ela é produto dos nossos hábitos. Então, o que a gente tem que parar e planejar é de que maneira eu construo uma rotina onde eu posso exercitar esses hábitos que vão me levar a essa sincronia. Então, uma dica clara é: tenta entender quais são os seus valores, e aí por valores eu quero dizer assim, que pessoa você gostaria de ser? Que relacionamentos você gostaria de ter? Que mundo você gostaria de viver? Anota isso. E aí constrói uma rotina onde você possa exercitar algo que vai te levar ao encontro disso que você quer. Porque como a gente não planeja, a gente deixa um pouco aleatório, a gente acaba não colhendo essas situações. E aí olha que interessante, quanto menos eu colho aquilo que me faz sentido, mais incomodado eu fico. Se eu estou mais incomodado, menos sincronizado eu estou comigo. E aí menos eu consigo fazer as coisas. Aí mais distraído eu fico. E aí por estar distraído eu consigo menos ainda entrar nesse caminho da sincronia. Aí eu fico mais desincronizado. E aí o ciclo vicioso está montado. Uma vez que você consegue alinhar os seus valores, aquilo que você entende que são as virtudes, e você planeja a sua rotina para orar todo dia, se isso para você foi importante, para participar do voluntariado na igreja, se para você foi importante, para fazer atividade física, isso é importante. Se você consegue planejar e executar, eu garanto que essa sincronia deixa de ser uma coisa que você só ouve para uma coisa que você passa a sentir, que você passa a viver, que na verdade é o grande objetivo. Bom, Fabiano, diante de tudo isso que nós estamos conversando aqui, e aí você citou aí um sábio chinês chamado Confúcio, eu queria também trazer alguém que para nós cristãos, nós católicos, é muito, muito importante, porque tem uma história, uma vida e muitos ensinamentos. Obviamente Jesus é o maior para nós, mas eu queria falar de Paulo, que foi um dos apóstolos de Jesus e que falou há muito tempo atrás, lá no ano 50 depois de Cristo, ele escreveu uma carta aos Tessalonicenses, chamando esse povo a dar graças, a gratidão. Eu queria ler só um pedacinho do que ele escreve, e eu queria depois que a gente falasse um pouquinho sobre a gratidão, sobre o que é a gratidão, ou como a gratidão pode fazer bem a cada um de nós. E Paulo diz assim na sua carta: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Essa foi uma carta para animar um povo que estava desanimado, um povo que estava passando por algum momento difícil, e quando nós estamos passando por momentos difíceis, a tendência é reclamar, né?
E da mesma forma que a gratidão ela faz bem, a reclamação, a murmuração, acredito que ela pode fazer mal. Então, falando um pouquinho sobre a gratidão, que hoje, como a gratidão hoje pode ser uma forma de mudar até a minha forma, o meu jeito de enxergar o mundo e as coisas ao meu redor? Então vamos lá. É claro que é um assunto complicado, mas eu vou primeiro falar, Júnior, por que é tão fácil para a gente perceber o negativo? Por que a gente fica nesse modo automático do reclamar? E eu digo modo automático do reclamar porque no nosso cérebro existem alguns atalhos. Esses atalhos a gente dá um nomezinho bonitinho de heurísticas. E esses atalhos nos servem na maioria do tempo muito bem, mas de vez em quando eles nos fazem cair em erros. E esses erros a gente chama de vieses. Então o viés é o nome do erro que a heurística me faz levar, e a heurística é o atalho que o meu cérebro faz. O mundo é muito complicado para o cérebro não consegue processar tudo, então ele cria atalhos, porque na maioria das vezes isso dá certo. E existe um viés que ele é muito danadinho, que chama viés de negatividade. Isso quer dizer o quê? Que quando o cérebro encontra uma situação neutra, ele vai perceber o negativo mais do que o positivo, e mesmo que ele encontre uma positiva e uma negativa, o negativo vai ser sempre mais forte. Então, o negativo é mais forte para o cérebro. O seu dia pode ter sido inteiro bom. Aconteceu uma coisa ruim, é isso que você vai prestar atenção, é isso que você vai remoer. E essa inclinação nossa para o negativo, quando se associa a outra característica humana, que é o remoer, que é ficar trazendo de volta e trazendo de volta, trazendo de volta, nos coloca num ciclo vicioso que quase obrigatoriamente vai nos levar ao adoecimento. Porque o meu filtro de mundo, imagina que a gente enxerga o mundo com óculos. A gente não vê o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é. E se eu não entendo que o filtro que eu estou fazendo do mundo, na verdade, diz mais de mim do que do próprio mundo, eu passo a não ter mais uma atitude ativa de construir esse filtro. E a gente precisa entender que a gente enxerga o mundo como a gente é e não como o mundo é. Então a gente meio que tem uma obrigação, por esse privilégio de uma visão flexível do mundo, a gente tem uma responsabilidade de exercitar esse filtro para ele ser mais equilibrado. A gente também não pode querer ver tudo só positivo, porque a gente também deixa de crescer. O negativo tem muito de ensinamento. Mas olhar só para o negativo, a gente deixa de ver o outro lado da moeda. É aí que a gratidão entra. A gratidão é simplesmente, Júnior, e aí é super legal falar disso, porque nesse momento de crise, eu acho que é até mais fácil... Perdão, caiu aqui a telinha. Pronto, voltamos. Sem problema. Nesse momento, eu acho que é ainda mais importante falar de gratidão, porque parece ter tanto motivo para reclamar, e, no entanto, se a gente está vivo hoje para poder marcar e conversar, isso já deveria ser motivo de ser grato, porque eu trabalho no hospital universitário, morrem dezenas de pessoas, já morreram aqui, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, amigos, inclusive, colegas. O segurança do pronto-socorro morreu por conta do Covid. E, portanto, se você está vivo, isso já é motivo de comemoração. Eu sei que está difícil e imprevisível o trabalho, eu sei que a economia está difícil, eu sei que tem uma crise política no meio, mas se você está agora conseguindo nos ouvir, se você tem um cérebro saudável o suficiente para entender o que a gente falou, para atualizar o seu modelo interno cerebral, mental, espiritual, para absorver um pouquinho do que a gente está falando, isso já deveria ser motivo suficiente para você ser grato. Porque todo dia, como neurologista, eu vejo o cérebro das pessoas falharem de alguma maneira, enxergando, mexendo um lado, na memória, na tomada de decisão, no comportamento. E isso me fez ter um insight há muito tempo de que se eu acordo de manhã, consigo mexer meus 4 membros, consigo falar e ouvir e saber que eu sou eu já tenho que acordar dizendo obrigado. Porque isso é muito complexo e um privilégio que a gente acaba banalizando. E uma ideia muito legal da gratidão é essa. É como o cérebro ele deixa de valorizar aquilo que ele já espera. Isso chama adaptação hedônica. É a segunda armadilha do cérebro. Na verdade, é a terceira. A gente falou do viés de negatividade, da ruminação, e aí essa adaptação hedônica. O que é adaptação hedônica? É um nome bonitinho para... Quando você queria trabalhar naquela empresa, você lutou pra caramba e ficou super feliz quando entrou. Com 6 meses você já não queria mais e queria sair. O que aconteceu?
Como agora você já conhece a empresa, conhece seu trabalho, a surpresa foi embora. E aí seu cérebro deixa de agregar valor ou deixa de agregar algo bom à situação. Mas isso é só porque agora ele consegue antecipar o que vai acontecer. Mas isso não quer dizer que você não é um privilegiado por ter o trabalho, por ter sua esposa, seu marido, seu filho. Você é um privilegiado. Só que se você não estiver atento à, à anestesia que seu cérebro cria, impedindo que você perceba esse privilégio, você só vai perceber aquilo que vai de encontro à sua expectativa, aquilo que frustra a sua expectativa, e é aí que você vai só ver o negativo. Então, o que a gratidão faz, que é lindo, é desanestesiar o nosso cérebro e falar assim, tudo é um privilégio. Vou dar um exemplo banal. O elevador que você pediu chegou. Você apertou o botão e ele chegou. Você nunca valoriza. Agora, quando ele quebra, você xinga síndico, xinga a mãe, xinga a família. Seu carro nunca quebra e você nunca valoriza. E nunca você diz obrigado carro, obrigado mecânico, obrigado sei lá marca. Agora ele quebra, você xinga Deus e o mundo. É essa inversão. Não espera a coisa dar errada para xingar. Perceba cada privilégio, cada pessoa que deixa você entrar no trânsito na vaga que você talvez ela não precisaria, agradeça, ela não precisa ouvir, agradeça você para ela. A pessoa que segura o elevador para você, aquele colega de trabalho que fez um pouquinho a mais do que precisava e te ajudou muito no seu próprio trabalho, agradece ele, mas fala. Se você está pensando em alguém agora que você quer agradecer ouvindo o que eu estou falando, manda mensagem, liga. Você vai fazer o dia dessa pessoa extremamente rico. Tem uma charge, Júnior, super bonita, depois eu posso te mandar, que é uma criancinha com um avô falando, puxa avô, a gente não tem superpoderes, né? Aí o avô fala, temos sim. Aí o netinho não entende bem. Do lado dos dois conversando, tem um senhor com uma cartola bem alta. E ele está com uma cara todo emburrado. Aí o vô fala para esse rapaz que está com uma cartola bem alta, fala, que cartola bonita você tá. E aí aquele rosto franzino dá um sorriso desse tamanho e o vô fala para o neto, tá vendo? Eu tenho poder. É esse poder de influenciar. Ele acabou de fazer com que aquele mundo cinza da pessoa do lado ficasse colorido. O dia daquela pessoa que você agradeceu, que você elogiou, mudou completamente, simplesmente porque você desanestesiou e conseguiu ver que cartola legal. E não só isso, você saiu da sua própria zona de conforto e elogiou. E aí você fica feliz por elogiar e a pessoa também por receber. Então a grande competência da gratidão é literalmente tirar essa anestesia. Eu sei que está muito difícil cuidar dos filhinhos em casa, sem escola. Eu sei que está difícil, o maridão deve estar bebendo mais do que devia. A esposa talvez... Tem muitos motivos para a gente estar reclamando, sem dúvida. E reclamar e constatar um problema é importante para que a gente possa melhorar. O que eu quero dizer só é, por outro lado, esse por outro lado que é a chave, existem muitos motivos também para ser grato. E isso deveria ser algo rotineiro. Tanto nas famílias como nas próprias escolas, porque a gente aprende exercícios de matemática, por que a gente não entende sobre inteligência emocional e como é que a gente trabalha melhor tudo isso? Mas a sociedade ainda não caiu essa ficha, mas está caindo. A gente está percebendo que eu não posso me educar só da cabeça para fora, eu preciso me educar da cabeça para dentro, especialmente nesses momentos de crise. Perfeito. E me parece também que nesses tempos em que nós recebemos tantas informações, e nem sempre as informações são as mais agradáveis, e isso vai criando na gente aquela sensação de insegurança, parece que muitos de nós somos tentados a tentar estar em momentos de nossas vidas que nós não temos mais domínio, como, por exemplo, o nosso passado ou o nosso futuro. A gratidão, ela nos coloca no presente, né? Porque eu olho hoje, eu olho o agora, eu valorizo o que eu tenho agora, e a fé me ajuda a imaginar, a pensar algo melhor para o meu futuro e observando o que eu fiz até agora como aprendizado para que os erros cometidos no passado não sejam cometidos novamente. É óbvio que olhar o passado e observar também o futuro não é que seja errado, mas viver o hoje, a gratidão nos traz para o hoje. Você concorda com Sem dúvida, esse né? entendimento? A gente, enquanto cientista, busca a máquina do tempo, né? Mas a gente já tem essa máquina do tempo na nossa cabeça. A gente consegue se refugiar no passado ou no futuro,
E isso é bom na dose certa, como você estava falando antes, Júnior. Porque tanto me refugiar e me prender no passado como no futuro podem levar ao adoecimento. A ansiedade está presa no futuro. E aí, por eu nunca ter certeza e controle do que está acontecendo, eu me sobrecarrego de informações e não dou conta da realidade. A depressão, na maioria das vezes, é uma nostalgia de um passado até ilusório, que eu me prendo, e supostamente de um contexto perfeito e que eu não consigo me soltar. E, portanto, o presente é o único tempo real e é ali que a gente vive a nossa vida. Só que não é fácil, porque viver não é fácil. E como não nos ensinaram a lidar com as emoções difíceis, negativas, a gente se refugia onde é possível. Às vezes na bebida, às vezes na droga, ou às vezes simplesmente com minha cabeça indo para lá e para cá. Então, viver no presente é viver sincronizado, é viver equilibrado. E a gratidão tem essa competência, sim, de nos trazer para o aqui e agora. De novo, não achando que a gente já está no momento perfeito. Não estamos. Mas a ideia não é essa. A ideia é só valorizar. E aí, falando desse momento, duas dicas. A primeira, desligue sua televisão e saia do computador. Nesse momento, cuide muito bem do número e da qualidade das informações que estão entrando na sua cabeça. Toda a informação que entra na sua cabeça é um estresse porque é algo que seu cérebro precisa encaixar em alguma parte. Então ele precisa se mobilizar para encaixar aquela nova. Então, se você chega num número de informações muito grande, a sobrecarga fica além do que o cérebro aguenta e ele liga o modo automático da ansiedade. Então, se você quer se informar sobre o dia, escolha um programa que você vai assistir exclusivamente aquele programa e depois você vai desligar a televisão. Se você vai para a mídia social, vá com a intenção de olhar um canal ou uma página ou uma pessoa e saia depois, porque o excesso de informação adoece. E a outra coisa é, o excesso de informação é um ponto, o segundo é, uma das coisas que nos tranquiliza é ter um senso de maestria, um senso de controle. E a gente pode não ter controle sobre o número de mortes que acontecem no mundo, sobre o que o Bolsonaro ou o Trump vai fazer. Mas na sua casa, no seu prédio, no seu quintal, na sua pia, você controla. Então esses pequenos exercícios de controle sobre organiza a rotina, planeja com a sua família uma rotina nova, não deixa tudo acontecer a qualquer momento, porque você sobrecarrega a cabeça. Crie uma nova rotina, reconstrua uma nova rotina com a sua família, porque isso é super importante. Não espere chegar às 11h30 da manhã para fazer o almoço. Faça o almoço na véspera. Você não vai precisar pensar o que fazer no almoço na hora, na correria, e acabando pedindo comida fast food, e a comida processada acaba piorando a nossa saúde mental, por exemplo. E a segunda parte é, dentro da sua bolinha de controle, haja. Então, se você pode limpar sua caixa de e-mail, limpa sua caixa de e-mail. Se você pode varrer sua casa, vai varrer sua casa. E fazer coisas que estão sob o meu controle me devolve esse senso de maestria, e isso é muito bem-vindo nesse momento de incerteza. Eu acredito também, e lendo e acompanhando algumas pessoas como você, nós vemos sempre que a gratidão ela gera efeitos físicos em nós, né? No sentido de que há um estímulo cerebral, esse estímulo cerebral libera hormônios que podem nos ajudar a minimizar impactos na pressão arterial ou até mesmo AVC. Funciona assim mesmo? O que é interessante, Júnior, assim, volta naquela estrutura que eu estava falando aqui da amígdala, né? O exercício da gratidão, quando a gente acompanha a pessoa antes dela começar a praticar o exercício, a gente olha o tamanho da amígdala. Ela é grande. Ele vai meditando, 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 a amígdala reduz de tamanho. Chega a ser algo que você consegue medir na ressonância, tamanha importância. Então, são milhões de neurônios que mudam a sua conformação e isso naturalmente muda todo o funcionamento do cérebro e do corpo. Então a gente consegue objetivamente medir isso e a gente sabe que essa sincronia que a gratidão traz reduz a produção dos hormônios do estresse, como cortisol, GH, adrenalina, que quando estão exagerados ou cronicamente ativados, aumentam o acúmulo de placa de colesterol no coração, aumentam o acúmulo de placa no cérebro, agridem o cérebro facilitando o Alzheimer, agridem a retina, fazendo retinopatia e degeneração macular futuramente. Então,
a gente precisa entender, como você falou anteriormente, que tudo está ligado. Assim. Então, a saúde espiritual, mental, cerebral, do corpo, a gente precisa desse equilíbrio. Não dá também para a gente falar assim, eu tenho fé absoluta, então não vou fazer atividade física ou ir no meu geriatra. Não, você não está entendendo. A ideia é o equilíbrio, a comunicação dessas várias saúdes. Do mesmo jeito que você não quer tomar só remédio para colesterol, você quer também mudar a sua alimentação e fazer atividade física, não adianta também você querer resumir saúde a um pedacinho daquilo que é confortável para você. É necessário esse entendimento mais global para que ela possa acontecer. E o legal da gratidão é que a gente sabe, Júnior, que não é a pessoa feliz que é grata, a pessoa grata que é feliz, é o contrário. Então, uma das maneiras reais de você chegar nesse estado que hoje virou uma obsessão, que é ser feliz, é através de exercícios da gratidão. Você, em algum momento da nossa conversa, a gente já está chegando aqui no final do nosso momento, né? Eu queria que você deixasse assim, alguma orientação, recomendação, algum conselho. E você citou em algum momento algo que é o Diário da Gratidão. Existem algumas atividades, algumas ações práticas que você deixaria para que nós pudéssemos começar a exercer a gratidão e nos beneficiarmos das consequências do que ela traz para nós? Sim, Júnior. Uma coisa que dá para fazer é estar atento a esses momentos onde a gente pode ser grato. Então eu falei que eu acordo de manhã, mexi os 4 membros, falei, ouvi, minha filha está bem, minha esposa está bem, eu já agradeço. Isso se você conseguir espontaneamente, lindo, mas nem sempre é possível. É aí que o diário entra, porque o diário, no começo, como todo exercício, ele parece algo forçado. Ah, puxa vida, lá vem você, depois de um dia trabalhoso e cansativo, você vai me obrigar a ainda escrever. Mas realmente ele muda, porque o que acontece? Como a capacidade de ser grato para a maioria de nós está tão distante, você precisa literalmente parar e forçar a barra para que ele possa aparecer. E no começo, Júnior, fazer esse diário de gratidão, que o que consiste o diário de gratidão? Você vai sentar à noite, sozinho ou com a sua família, melhor ainda se for com a família, e cada um vai escrever, não pode ser só pensar, porque escrever demora mais e te obriga a ter narrativa. Você vai escrever 3 coisas que aconteceram no seu dia, pelas quais você é grato e por quê. Pode ser curtinho, só que no começo é tão difícil ser grato, que você precisa ganhar na Mega Sena, você precisa ter um neto, você precisa ter alguma coisa que realmente vire sua vida de cabeça para baixo. E o legal do diário são 2 coisas que acontecem. Primeiro, vai ficando mais fácil no final do dia escrever sobre coisas que você está grato, mas mais do que isso, fica fácil quando elas acontecem durante o dia você lembrar que a gratidão é uma emoção possível naquele momento. E quando alguém segura a porta do elevador, quando alguém te deixa entrar na vaga, quando alguém te dá um abraço, um elogio, ou manda um oi, ou um parabéns no seu aniversário, você deixa de entender isso como algo gratuito e algo banal e passa a ver o valor intrínseco que aquilo tem. Então o diário, eu acho que talvez seja a maneira mais rica. E é interessante porque o diário de gratidão, Júnior, foi a atitude inaugural de um psicólogo que chama Martin Seligman, na década de 80, que inaugurou a psicologia positiva. A psicologia positiva é o ramo da psicologia que não quer te tirar da depressão para a normalidade. Ele quer assim, você está saudável, eu quero que você fique mais saudável ainda. É uma psicologia fantástica, o Martin Seligman tem livros lindos, um deles chama Aprenda a Ser Otimista, onde ele fala da ciência desse diário da gratidão. Ele tem vários livros ótimos, traduzidos em português. Depois eu deixo para você mandar para o pessoal também esse e outros livros super legais. Mas o diário tem essa competência de mudar o filtro que eu enxergo o mundo e eu começo a ter no meu cardápio emocional não só tédio, não só ansiedade, não só tristeza, mas uma outra opção, chamado gratidão. Obrigado, valeu, isso aqui não é banal, porque nada é banal na verdade, e o nosso cérebro é muito danadinho de nos fazer ter essa ilusão, e a gente precisa combater essa ilusão do banal, porque ele é só uma ilusão, e se tem uma ilusão que vale a pena destruir é essa, porque a vida é um privilégio que a gente precisa lutar por ela, e a felicidade é esse exercício, e a gratidão é uma maravilhosa ferramenta para a gente atingir esses objetivos.
Você disse também sobre, às vezes, fazer um gesto simples, né? Que é mandar uma mensagem para aquela pessoa que você tem algum motivo para ter gratidão por algo que foi feito, ou talvez que não foi feito, né? E, às vezes, esse reconhecimento pode ser também um hábito que vai se instalar na nossa vida, bem como o Diário da Gratidão vai nos levar a um hábito, não é isso? Perfeito. Então, tem o próprio o Seligman, né, que é o nome do autor, ele mesmo brinca que, assim, toda vez que você lembrar com carinho de uma pessoa, externaliza isso, liga para ela. Lembrei do Júnior hoje. Manda mensagem, Júnior, lembrei de você, saudade. Eu não sei como é que está seu dia, mas, por exemplo, aquele vídeo de gratidão que eu gravei, que passou por aí, foi muito interessante, Júnior, que eu recebi um monte de mensagem de pessoas anônimas do Brasil inteiro me agradecendo. Várias pessoas, dezenas de pessoas. Doutor, você não sabe, mas seu vídeo me salvou. Isso é muito rico, porque foi algo que eu mesmo, quando gravei, não entendia o tamanho do que estava falando, porque para mim eu já tinha internalizado de uma maneira que eu achava que todo mundo estava exercitando. E claramente não é o caso, e claramente é o tipo de conhecimento científico, mas que é uma sabedoria muito mais antiga, que a gente precisa praticar. Então, o legal é que, uma vez que a gente tem essas atitudes, Júnior, a gente cria uma onda de coisas do bem que a gente não tem nem ideia de onde elas vão repercutir. Mas é muito importante que a gente seja polo de coisas boas, polo de energias do bem, porque, infelizmente, de insatisfação e de ingratidão, o mundo já está cheio. Isso aí. Bom, Fabiano, eu te agradeço imensamente. Nós temos por costume, antes de finalizar o Prosa Cristã, fazer um momento breve de oração, agradecendo a Deus e pedindo por aquele que esteve conosco, aquela que esteve conosco, bem como pedindo a Deus que abençoe aqueles todos que estão nos vendo e nos ouvindo agora ou a qualquer momento, porque esse vídeo vai para as nossas redes sociais e a gente não sabe onde vai chegar, a gente não sabe quais corações as suas palavras vão atingir. E certamente as suas palavras não serão em vão, irão atingir corações que talvez nesse momento estejam sem esperança, estejam vivendo o ciclo da ingratidão e colhendo as consequências disso. Então eu quero muito pedir a Deus nesse dia que abençoe a sua vida, que te dê condições de ter saúde, para evoluir ainda mais na sua profissão e que através da sua profissão muitas pessoas possam encontrar palavras, ensinamentos, reflexões que façam pensar de forma diferente e, consequentemente, colher frutos diferentes. E a cada um de nós que estamos agora aqui juntos, né, participando, partilhando desses ensinamentos, eu quero pedir a Deus que sobre você seja derramada uma bênção que te leve a ver a vida com olhos de gratidão. Nós também muitas vezes nos permitimos ver a vida com olhos em que enxergamos os pontos negativos. Como foi dito, o cérebro já faz isso por nós. Então, nós precisamos lutar, combater e tentar treinar habilidades que nos ajudem a enxergar a vida com bons olhos e sermos gratos por tudo que temos. Então, nós agradecemos hoje pelo dom de nossas vidas, pelas nossas saúdes, pelo momento que estamos vivendo, e talvez seja um momento difícil, mas que certamente, com fé, com hábitos novos, com reflexões diferentes, nós podemos viver momentos melhores no futuro próximo. Nós sabemos que vivemos um tempo difícil, um tempo delicado, mas que desse tempo nós também podemos tirar aprendizado para sermos pessoas melhores, conosco mesmo e com os nossos irmãos e irmãs. Até porque a palavra de Deus, ela nos ensina a buscarmos sermos melhor, mas não para nos fecharmos em nós, mas para que possamos fazer bem, fazer o bem, seja através de palavras, de atitudes, de um abraço ou de um reconhecimento através da tecnologia que hoje está à nossa disposição, através da forma como nós temos para fazer. Então, que a gratidão, que o louvor possa ser uma prática, um hábito na sua vida, a gratidão a Deus, mas também a gratidão às pessoas, aquelas pessoas que passam pela sua vida e que deixam rastros de benesses, que deixam rastros de boas notícias e de boas práticas, e que isso te inspire também a passar pela vida de outras pessoas, deixando
rastros de saudade e de gratidão, porque isso é que vai fazer diferença na nossa vida e na vida de todos que estiverem ao nosso redor. Amém. 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 Obrigado, Fabiano. Obrigado mais uma vez por você ter estado conosco. Não é sempre que num contexto de religiosidade, de uma rede social que está dentro de uma paróquia ou de uma igreja, a gente tem a oportunidade de conversar sobre ciência, sobre um aspecto que muitas vezes nós, por força de informações mal dadas, achamos que a ciência é contrária à religião, a religião é contrária à ciência, quando, na verdade, muitas coisas convergem e caminham juntas. E aí a sua fala, aquilo que você traz para nós, mostra que todos esses estudos que são feitos sobre as práticas religiosas mostram que há efeitos no nosso cérebro, no nosso corpo, que podem ser mensurados através de mecanismos de tecnologia e de ciência. Então, muito obrigado. Que Deus realmente abençoe você, sua família, que você possa realmente exercer a sua profissão com excelência como você faz. O Fabiano, ele tem as suas redes sociais pessoais que eu convido vocês a buscar, né? Nós vamos botar depois o nome completo dele, você vai ter facilidade de encontrar e vai ter sempre contato com informações voltadas à ciência e a reflexões que às vezes fogem do nosso cotidiano. Eu agradeço muito a você, Fabiano. Foi um prazer, Júnior. Um abraço. Obrigado. Eu queria aproveitar e, antes de finalizar, fazer a indicação do livro, como nós sempre fazemos. Vai aparecer aqui na nossa tela a capa desse livro, que se chama Cérebro. Exatamente, uma palavra só, cérebro. E é mais uma forma de você se aprofundar um pouquinho mais no que diz a neurociência, a ciência, em relação ao nosso cérebro, nosso comportamento, e, através disso, quem sabe, pensar e ver a vida de um outro jeito. Agradeço a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida e que estejamos próximos, que estejamos logo, em breve, numa data mais próxima possível, nesse Prosa Cristã, que já faz parte do nosso cotidiano. Um abraço e boa noite a todos vocês.